dentro de um contexto muito amplo, a Guerra Fria, a bipolaridade estabelecida. E, no Brasil, este imenso país, na América do Sul, com uma importância estratégica vital, assume a presidência um presidente, João Goulart, disposto a avançar socialmente, disposto a promover reformas de base. Esse assunto não se falava. A própria década de 70, hoje ela é reconhecida como uma década de repressão. Mas na época, nós estávamos na época do milagre econômico. O governo Médici era o governo que conseguiu que o Brasil se desenvolvesse. O futebol ganhou o campeonato do mundo. Então havia uma euforia e esse lado assim, digamos, negro desses períodos não aparecia para nós. Para mim não aparecia. Eu pouco identificava. É verdade que tinha coisas, por exemplo, tu não podia fazer certas coisas sem consultar o assessor de segurança da URGS, que era o coronel Natalício. Então se montou no Brasil todo um cenário de desestabilização em que setores importantes, por exemplo, o Congresso Nacional, onde um número importante de deputados e de senadores fizeram sua campanha eleitoral e foram eleitos com o patrocínio direto dos Estados Unidos. Um patrocínio em dólares e realmente vultuoso. Trabalhei até dezembro e o meu contrato não saía. Todos os outros saíram e o meu ficou pendente. Até que um dia eu fui lá e pedi, ficava lá perto do gabinete do reitor, pedi para falar com o coronel Natalício. Aí eu perguntei: coronel, meu contrato não está saindo, deve ter alguma coisa contra mim. No mínimo disseram que eu devo pertencer a algum grupo de 11. Ele olhou para mim e disse: eu queria dizer que é pura mentira, o grupo do qual eu participava era de 18. O coronel riu tanto, que depois conversamos assim mais livremente, e aí me disse: bem, se dentro de 48 horas o senhor não tiver sido chamado, volte aqui. Saí. Aqui estavam empresas norte-americanas, naquele tempo ainda nem se dizia transnacionais, eram empresas norte-americanas importantes, explorando setores como energia elétrica, como telefonia, a questão das refinarias de petróleo. Então havia interesses muito claros e João Goulart queria avançar neste campo, inclusive regulamentando a remessa de lucros para o exterior, etc. Isto causou na oligarquia brasileira, com respaldo no então governo dos Estados Unidos, para desestabilizar o governo. Realmente, os militares, né, que conduziam o período da ditadura no Brasil, apresentaram para o nosso país um desafio, um investimento importante na área das universidades e do investimento em ciência e tecnologia, diferentemente do que acontecia com ditaduras em outros países latino-americanos que aconteceram um pouco antes ou um pouco depois dessa época da ditadura no Brasil. Então, nós podemos ver claramente que a reforma universitária teve um sentido era central nesse projeto desenvolvimentista modernista. Ela foi uma reforma modernizante. E muito se diz que a Operação Condor nasce em Santiago do Chile
nos últimos dias de novembro, primeiros dias de dezembro de 1975, numa reunião convocada pelo então coronel Manuel Contreras, dirigente da repressão chilena, a famosa DINA, o SNI deles, mas muito mais brutal, aonde reuniu militares do Serviço de Informações da Bolívia, do Paraguai, do Chile como anfitrião, da Argentina, do Uruguai e do Brasil. Por que Operação Condor? Por que este nome? Que realmente ele é muito sugestivo. Condor, este imenso pássaro da nossa região, que voa sob a Cordilheira dos Andes, sem respeitar fronteiras, é um abutre que se alimenta de cadáveres. Tem um nome próprio para esta operação. Esta operação sequestrou muitas pessoas em Buenos Aires, em Montevidéu, em Porto Alegre, os uruguaios Universindo Dias e Linhaça Heriberto, no Rio de Janeiro, na fronteira do Brasil com a Argentina, em Assunção do Paraguai, no Chile, em Santiago, enfim, em toda a região, chegando ao cúmulo de atuar em Washington, aonde a Operação Condor assassinou das figuras importantes do governo, Salvador Allende, Orlando Letelier, foi assassinado em Washington. E essa reforma, nos anos 70 ainda, como aluna, né, ao mesmo tempo que eu era professora já do Colégio de Aplicação, né? Bom, era um tempo de alguma turbulência, não é? Havia alguns controles, algumas coisas que não podíamos fazer, não é? Havia alguns alunos e mesmo alguns professores do colégio que ainda estavam envolvidos nos movimentos, né, nas lutas políticas que estavam na clandestinidade neste momento, não é? Algumas alunas do colégio que participavam desses movimentos. Um dos colegas com quem eu trabalhava diretamente, um professor de física, né, que desapareceu. E mais ainda, hoje se sabe que dentro do Itamaraty se montou um serviço secreto, absolutamente clandestino, que atuou aqui na região, criado pelo embaixador Pio Correia, que foi embaixador do Brasil no Uruguai, depois foi na Argentina. E se conta que em Buenos Aires ele dava recibo no aeroporto de Santos. Eu me lembro muito bem que eu não calava muito, né? Muito seguidamente, às vezes falava demais. E eu me lembro de um dia, depois de aula, a aula de didática sempre era com todos os cursos, né? E a gente sabia que tinha gente que vinha lá nas aulas, mas não dava muita importância. Aí, quando terminou uma aula, veio um aluno e disse: professora, a senhora dá licença, eu queria lhe dizer uma coisa. Eu estou assistindo suas aulas. Eu digo: eu vi, você é aluno? Eu sou do TOPS, professor. E eu queria dizer para a senhora que era melhor a senhora não falar muito, porque senão eu vou ser obrigada a contar o que a senhora está falando e eu não queria. Eu digo: tá bom. Foi o gentil aviso do DOPS para eu calar a boca. Mas foi uma fase complicada, mas ao mesmo tempo, logo em seguida veio a questão da criação da pós-graduação, porque isso é uma das coisas que não pode ser esquecida, que foi só por causa da posse dos militares no governo que se instaurou realmente a pós-graduação como uma política, que era uma política de defesa nacional, era assim. E todos os dias neste país, todos os dias, se abre de repente uma armário e daí salta um cadáver. E enquanto nós não resolvermos essa questão dos arquivos, assim será. Sempre será uma democracia muito frágil, sujeita
De repente aconteceu alguma coisa grave. Os primeiros momentos foram extremamente duros, porque eu não pude, eu era professora do Estado, né, e fui colocada para a rua, né, não me roubaram, enfim, fui posta à disposição, uma série de problemas, né, e eu tive que mudar de profissão, né. Primeiro fui publicitária, depois fui jornalista, porque eu tive que morar em São Paulo primeiro, depois no Rio de Janeiro, e sempre meio, bom, com a casa assim nas costas, né? Bom, basta te dizer que eu mudei 26 vezes, né? Então, dependendo de como a situação estava, eu tinha que mudar de cidade, de emprego. Bom, lógico que depois essa situação se tornou intolerável em 74 e eu com minha família acabamos saindo do Brasil, né? Optamos sair do Brasil. E fomos para Portugal, entende? Que tinha a Revolução, tinha acabado de ter a Revolução dos Escravos lá. Que estávamos lá na Europa, correu tudo para lá, né? Para viver aquela Revolução. E nós tinha até um amigo do Rio de Janeiro, um funcionário que dizia, né, falava, né, do exílio como o amargo caviar do exílio. 40 anos do ápice jornalista, que autorizava a prender as pessoas, sem justificativa nenhuma. Mantê-las incomunicáveis, sem acesso da família, sem acesso de advogado, por tempo indeterminado. O AI-5 teve vigência no dia 13 de dezembro de 68 até 31 de dezembro de 78. É muito difícil de descrever, só tendo vivido. Foi muito violento, muito, muito violento. A universidade sofreu muito, perdeu grandes professores, alunos foram expulsos, eu tive vários amigos expulsos, minha irmã mesma foi expulsa da universidade por conta do 477, que permitia expulsar alunos sem nenhuma justificativa. E teve aquelas grandes cassações de professores que amputaram a universidade de grandes cabeças, né? Então foi um período terrível em que se tinha muita dificuldade de falar, de escrever, e a universidade ficou realmente amordaçada, aliás, como toda a sociedade, né? Eu fui para o exílio em 1971, acho que o período mais violento de repressão no Brasil foi entre 68 e 73, e foi, enfim, só quem viveu para saber, né? Havia perseguições de todo tipo, torturas, eu tive muitos amigos torturados, minha irmã foi presa por minha causa, e eu tive que fugir pela fronteira, e fiquei 8 anos no exterior, né? Só voltei em 79. E o exterior foi uma vivência rica, mas também difícil, quer dizer, eu tinha uma vida profissional, eu tinha uma carreira, de repente você fica sem nada, vai para o exterior não é nada. Foram 40 anos completos, porque ainda hoje, eu digo 40 anos, porque foram 10 de vigência, mas ainda hoje nós não sabemos o que aconteceu. Os arquivos, por exemplo, dos serviços secretos estão fechados, nós não temos acesso, continuamos no escuro.